Bom dia a todos, good morning everyone, welcome to our class. Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Vamos prosseguir aqui com a correção das atividades da apostila do PET volume 2. Estamos agora na semana 2. Então vamos avançar aqui para as atividades. Ainda falando sobre meios de comunicação, de formas de entretenimento, tecnologia, vamos à próxima atividade. Então nós temos aqui uma ilustração, uma charge, Technological Overdoses. Temos aqui uma ilustração onde nós vemos aí um personagem, ele está aí correndo, fugindo, sendo perseguido aí por um aparelho de celular. E logo abaixo nós temos aí uma expressão em inglês: I just want a few minutes of peace and quiet, leave me alone. Temos aí a indicação também de onde foi retirada e vamos às questões. Nessa semana, a proposta aí são várias questões, então nós temos um número bastante elevado, mas vamos lá. Então, questão número 1. Que tipo de texto é esse? Então, é uma charge. Número 2. Em quais meios de comunicação esse tipo de texto geralmente é encontrado? Então, a charge geralmente é encontrada em jornais, em revistas, em sites, etc. Número 3. Qual o tema central desse texto? Tecnologia. No caso, podemos inferir que se trata aí do uso do celular. Número 4. De acordo com o texto, qual a relação entre o homem e a máquina? De acordo aí com o texto, ou seja, com a charge, a relação que nós vemos aí é de dependência. É como se houvesse uma perseguição aí do aparelho tecnológico, do dispositivo tecnológico, ao ser humano. Questão número 5. Para os fins a que esse texto se propõe, as informações não verbais, imagens, ajudam a compreender as informações verbais? Justifique sua resposta. Então, depois de analisarmos a ilustração, a imagem, o texto escrito, podemos concluir que sim, as imagens complementam perfeitamente o texto escrito. Vemos o personagem tentando correr desesperadamente do aparelho celular no desenho, enquanto na fala dele podemos deduzir que ele precisa de sossego, o que o telefone não lhe permite ter. Então, se você voltar lá no desenho, então nós podemos identificar aí essa questão aí do personagem fugindo do aparelho celular. E é a frase que ele diz, escrita logo abaixo. Questão número 6. Fale um pouco de sua realidade em relação ao tema abordado. Bom, aqui é uma resposta pessoal, mas uma dica: pense em como o celular afeta a sua rotina, se seu uso é de dependência ou não. É fácil para você ficar sem o celular? Etc, etc. Então agora vamos avançar aqui para a próxima série de questões, onde vamos trabalhar com as funções sociocomunicativas do imperativo e também os usos sociocomunicativos dos vários tipos de presente. Então, o simples, o contínuo, o perfeito. Então, questão número 1. Considerando a oração, leave me alone, em qual tempo verbal está conjugado o verbo to live? Então, esse leave me alone, aí ele está conjugado no imperativo, alternativa C. Justifica a sua escolha. Já deixei aqui para vocês. Então, de acordo com a charge, podemos deduzir que o personagem está fazendo um pedido desesperado, ou poderia estar dando uma ordem também, para que o telefone lhe dê sossego. Isso é característico do imperativo. Questão número 2. Em quais situações esse tempo verbal deve ser usado? Se for preciso, faça um estudo em seu livro, didático, internet, caderno, etc. Então, o imperativo é usado para fazer um pedido, para dar uma ordem a alguém, dar uma sugestão, dar um conselho ou dar uma orientação, etc. Questão número 3. Qual é a estrutura desse tempo verbal? O imperativo, já coloquei aqui resumido para vocês, o imperativo é uma estrutura verbal muito simples em inglês. Então, o imperativo é feito usando o verbo em inglês sem a partícula to. O verbo, se estiver na afirmativa, ele é colocado no início da sentença. Se for usar na forma negativa, coloque don't, do not, antes do verbo, aí também no início da sentença. Questão número 4. Escreva a oração leave me alone na forma negativa. Então, sabendo aí do uso do don't, então seria em inglês don't leave me alone. Leave me alone, me deixa sozinho, me deixa, e don't leave me alone, não me deixe sozinho. Questão número 5. O que a figura nos diz? Então aí vamos trabalhar com a tradução. Don't be afraid to dream. Então, em português, não tenha medo de sonhar. Temos aí também a referência de onde ela foi retirada.
Questão número 6. Em qual tempo está conjugado o verbo to be? No imperativo em sua forma negativa. Como que sabemos que ele está na forma negativa? Temos aí o uso do don't no início da oração. Questão número 7. Qual a sua opinião em relação ao que diz a figura? Então aí é uma resposta pessoal, depende da sua interpretação. Então aqui não tem dica, não tem sugestão. É você que deve pensar aí sobre Don't be afraid to dream, ou seja, não tenha medo de sonhar. Questão número 8. Considerando a oração da charge, I just want a few minutes of peace and quiet, em qual tempo verbal está conjugado o verbo to want? Então ele está aí no presente simples, ele não está nem no passado e nem no imperativo. Por quê? Como que nós sabemos disso? Vamos pensar em português. Eu só quero alguns minutos de paz e de sossego. Isso é presente em português. Em inglês também ele se mantém no presente. Justifica sua escolha, já coloquei aqui para vocês a dica. Nessa fala eu só quero alguns minutos de paz e de sossego. O verbo querer, to want, se refere a algo do momento em que o personagem fala, ou seja, do presente aí em que o personagem está vivenciando. Questão número 9. Em quais situações esse tempo verbal deve ser usado? Se for preciso, faça uma pesquisa no livro, no caderno ou na internet. Então, já coloquei aqui para você bem resumidamente. Então, nós usamos aí o presente simples, ou simple present, para falar sobre fatos, hábitos, opiniões, desejos ou preferências, para falar sobre verdades universais, para falar sobre algo que acontece no momento da fala, para falar sobre algo que acontecerá em um futuro breve. Aí destacando que o uso do simple present, do presente simples em inglês, ele é bem semelhante ao uso que fazemos do presente em português também, pelo menos aqui nesse caso que nós estamos analisando. Questão número 10. Qual a estrutura desse tempo verbal? Então já deixei aqui para vocês bem resumido. Claro que existem mais algumas particularidades aí sobre o uso do simple present, do presente simples, e que mandariam um tempo maior de análise, mas aqui está resumido no mais simples possível. Então vamos lá. A conjugação do simple present varia de acordo com a pessoa verbal, com a terminação do verbo e com o tipo de frase, se é afirmativa, negativa ou interrogativa. De forma bem resumida, a estrutura básica é pronome ou nome, mais o verbo sem to e mais o objeto. E lembrando que há regras para a conjugação na terceira pessoa, he, she, it, aí na forma afirmativa. Como se deve acrescentar a letra S e também como usar do ou does nas interrogativas e nas negativas. Questão número 11. Escreva a oração. I just want a few minutes of peace and quiet na forma negativa. Então, nós vamos trabalhar aqui com o uso do don't. Então, em inglês, I don't want just a few minutes of peace and quiet. Questão número 12. O que a figura abaixo nos diz? Então, all we need is love. Temos aí referência também de onde ela foi retirada. Então, em português, tudo o que precisamos é de amor. Questão número 13. Em qual tempo está conjugado o verbo to need? Como ficaria a frase se substituíssemos o pronome we por she? Então, ele está conjugado aí no presente simples, no simple present. E se nós fizermos a substituição do pronome we pelo pronome she, nós teremos então como resultado all she needs is love. Notando aí que houve uma pequena transformação. Aí o verbo ganhou S. Por quê? Lembra que eu falei lá na questão número 10? Terceira pessoa he, she, it. Dependendo aí da terminação do verbo, ele ganha S ou ES. Nesse caso aqui, ele ganhou S. Muito bem, pessoal. Nós terminamos por aqui as atividades da semana 2. Prosseguiremos na próxima semana. Então, thank you, see you soon. Bye. E não se esqueçam de deixar seu like. E quem não se inscreveu aqui no canal, por favor, se inscreva. Canal do Professor Nilson. See you soon. Bye.